Início agradecendo a presença da banca avaliadora, o professor Salvador, o professor Leandro e o professor Sidney. Com o intuito de explicar como que vai ser a defesa, ela vai ser dividida em 3 etapas. A primeira consiste na apresentação do trabalho por parte do aluno. A segunda parte, arguição por parte da banca. A terceira parte, os membros da banca se reúnem em uma sala privada para debater sobre o trabalho. Já no finalzinho da apresentação do Adriel, eu vou enviar o link da sala aqui pelo chat, tá bom, pessoal? Então, Adriel, iniciamos a primeira etapa. Você tem aproximadamente de 30 a 35 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Faça uso da palavra, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão presentes nessa apresentação da defesa de mestrados. Todos estão vendo a minha apresentação, né? Só confirmando aí. Sim, tudo ok. Então, tá bom. Meu nome é Adriel Rodrigues e agradeço primeiramente aos professores, meus orientadores e a banca de mestrado. Nós vamos apresentar bancada de reprodução. Meu trabalho, a minha pesquisa é bancada de reprodução de falhas em sistemas de proteção e controle PowerTS. Nós iremos apresentar, esses são os tópicos a qual serão apresentados para os componentes da banca que estão assistindo aqui a nossa apresentação. O objetivo da nossa pesquisa foi desenvolver uma bancada de teste, na qual desenvolvemos um projeto, foi montado e validada a bancada para a utilização em testes e reprodução de falha em sistema de proteção e controle. Podemos dizer que a grande contribuição dessa pesquisa, que essa bancada ela não só pode ser utilizada tanto em testes, como também em capacitação de profissionais que atuam no setor elétrico de sistema elétrico de potência, e também o baixo custo de implantação. A justificativa se deu porque faltava assim, uma lacuna, uma ferramenta de testes para que profissionais que atuam na área de proteção e controle tenham para realizar testes em proteção em sistemas digitais, proteção e controle, tanto em campo, manutenção, como em comissionamento, e também essa bancada, essa ferramenta, ela pode ser inserida no meio acadêmico, na área de laboratórios de sistema elétrico, de engenharia elétrica, nos cursos, né, na área de sistema elétrico de potência. O desenvolvimento da bancada se deu em 5 partes. Na primeira parte foi o desenvolvimento do projeto funcional e layout da bancada, a segunda parte, levantamento e aquisição dos componentes da bancada, terceira parte, a concepção do painel, a quarta parte, montagem da bancada, e a quinta parte, que seria a última etapa, os testes realizados e análise dos resultados para validar a bancada. Para a primeira etapa, foi o desenvolvimento do layout, né, do projeto do layout da bancada, que teve como referência a subestação de Furnas aqui de Foz do Iguaçu, na qual esse layout ele foi desenvolvido com, a gente fala assim, pela configuração e arranjo da subestação em disjuntor e meio, onde você pode realizar testes em proteção de linha de transmissão, autotransformadores e barra de subestação. Tanto a bancada, o layout da bancada, o projeto foi estruturado para que se pudesse utilizar a bancada em testes de comissionamento em fábrica, tanto fazer testes em todas as funções de produção, lógicas, e também reprodução de falha, quando se tem um distúrbio no sistema, alguma falha que ocorre numa linha ou num equipamento dentro de uma subestação, ela esteja preparado o layout dela para reproduzir essas falhas para ver o comportamento da proteção. Aqui nós temos essas duas figuras. Aqui nós temos uma figura aqui, temos a bancada, a caixa de teste e um IED. Aqui você faz um teste, uma proteção de linha de transmissão, ou pode ser outra proteção de uma barra ou de transformadores, onde a bancada vai simular um vão de uma linha, os sinais de teleproteção, ou um vão de uma barra, e com o auxílio de uma caixa de teste para fazer esses testes. A outra figura aqui, nós temos uma representação de uma reprodução de falha no sistema elétrico. Você tem um distúrbio ocorrido no sistema, você precisa reproduzir
Então, a bancada, ela vai simular o vão de uma linha de transmissão. Todos os sinais dos equipamentos elétricos, como os disjuntores, seccionadoras, sinais de teleproteção. A gente tem aqui o IED hoje, ele fica em comunicação com o sistema, com a rede de oscilografia. Você pega esse distúrbio, que a gente fala, são sinais analógicos no formato Contrade, da rede de oscilografia, injeta isso na caixa de teste. A bancada também ela serve como uma interface entre a caixa de teste e o IED que será testado. Os sinais analógicos passam por ela, né, que é de corrente e tensão, e dali são injetados no IED, a qual será testado, quando vai ser reproduzir a falha. Então, todo o desenvolvimento do projeto foi pensado em realizar todo esse tipo de teste. Então, a bancada ela foi preparada, o projeto foi preparado para isso. Também, a segunda etapa foi levantamento e aquisição dos componentes da bancada, na qual esses componentes aqui, todos os relés, tudo que tem aqui tem suas funcionalidades, para que se fosse atendendo todos os requisitos do projeto, do layout que foi definido pela bancada. Aqui nós tivemos um custo dessa bancada, né, que ficou, que nem nós falamos ali, foi um baixo custo de implantação, em torno de R$32 mil foi o valor que a gente, de todos os componentes que foi inserido na bancada. Depois temos aqui a bancada também, ela foi feita num painel modular e também atender todas as aplicações dos componentes, né, que ou seja, ela foi preparada para comportar todos os seus equipamentos ali, né, os componentes dela, e também ela foi preparada para expansão, ela é flexível para isso. Por quê? Porque se você, dependendo do arranjo de uma subestação, configuração, se tem outros tipos de arranjo em subestação, você precisa preparar, você tem essa flexibilidade da expansão do layout, da mudança do layout. Então, a bancada e seus componentes foram preparados para isso também. E aqui nós temos também a etapa da montagem da bancada, né? Como foi depois definido todo o layout, o projeto e os componentes, a aquisição deles, foram feito toda a montagem. Aqui na parte superior, nós temos aqui lâmpadas de sinalização dos disjuntores e seccionadores, onde indicam esses equipamentos no estado aberto ou fechado, como se tem numa subestação, numa sala de controle. Nós temos aqui chaves de comandos, né, onde você faz toda a manobra no disjuntor, numa seccionadora. Também aqui na parte abaixo das lâmpadas de sinalização, nós temos aqui os rearm dos relés de bloqueio, a qual foi montado também esses relés na bancada, e os bornes de conexão, onde aqui os sinais que a gente precisa enviar para o IED, eles são enviados para esses bornes, isso para facilitar no teste, né? Então, foi pensado tudo nisso aqui. Aqui, na primeira parte, são os primeiros relés estáticos. Aqui são os relés que simulam sinais de disjuntores e seccionadoras. Aqui, dependendo do tipo do vão, configuração, se é um vão de uma linha de transmissão, o vão de uma barra ou de um alto tráfego, são esses relés que vão simular os sinais de disjuntores e seccionadoras, para que esses sinais sejam enviados para as entradas digitais dos IEDs. Aqui nós temos abaixo os relés 86, que são os relés de bloqueio, e os 94. Esses relés, eles têm a finalidade de, quando você tem uma abertura de um disjuntor, o IED, ele manda um sinal para um relé desse, e esse relé que vai mandar o sinal de abertura para um disjuntor. Então, foi também concebido isso no painel, no projeto. Nós temos aqui blocos de testes, onde nós falamos que a bancada é uma interface entre a caixa de teste e o IED. Então, onde esses sinais de corrente vão nesses blocos de teste, dos blocos de testes, esses sinais vão para as entradas analógicas do IED. E aqui na parte inferior nós temos os relés que simulam sinais de teleproteção, onde você vai fazer um teste em proteção de linha de transmissão, você precisa dos sinais, simulando todos os sinais para ter um teste de lógica, de teleproteção, você precisa desses sinais também para reproduzir nas entradas digitais dos IEDs. E aqui também ela foi preparada, isso aqui um layout, aqui um unifilar para testar uma proteção de linha de transmissão,
um vão de uma linha. Aqui é um modelo de um unifilar, de um vão de linha de transmissão, onde a bancada ela simula, isso aqui é todos os sinais desses equipamentos, seccionadoras, disjuntores, seccionadora de linha, onde esses sinais são enviados para as entradas digitais dos relés, e ali nós temos os sinais de TC, TP, que a caixa de teste simula esses sinais, onde a bancada fica com uma interface entre o relé e a caixa de teste, enviando esses sinais para as entradas analógicas. Aqui nós temos aqui um modelo aqui de uma proteção de um autotransformador, que exemplificando os sinais que a bancada vai enviando para as entradas digitais dos relés, né, como disjuntores, e também o que ela vai monitorando. Quando você precisa monitorar essas saídas ou ver o hardware do relé, todas as saídas físicas estão em perfeito funcionamento, então a bancada ela foi estruturada para isso. Isso é um procedimento de teste, uma proteção diferencial de barras ou proteção diferencial de transformador. Aqui nós chegamos na quinta etapa, que é os testes que foram realizados para validar todo o layout e o projeto da bancada de teste. Então, foi escolhido uma proteção de linha de transmissão, proteção de diferencial de barras e proteção de autotransformadores. Dentro da proteção de linha de transmissão, foi feito 3 testes, que foram os testes nas lógicas. Lógica de religamento automático da linha de transmissão, a lógica de fechamento sob falta da linha de transmissão e a lógica de monocanal, quando você perde um canal de teleproteção. E na parte, aí na proteção de barras, foi feito o teste na função da proteção diferencial de barras, e o teste, e no quinto teste ali, foi o teste na proteção de autotransformadores, onde se foi monitorando as saídas e entradas físicas dos relés. Então, a bancada foi preparada para tudo isso. Então, esses testes que validaram todo o projeto. Aqui nós vamos entrar na parte de resultados, na análise 1, que é o teste de religamento automático de linha de transmissão. Foi esse sistema que foi montado na bancada para fazer o teste na lógica de religamento automático de linha de transmissão. Então, a bancada ela simulou os sinais de seccionadoras, sinais de disjuntores, né, e a seccionadora de linha de transmissão. Ou seja, ela simulou o vão ou um bay de uma linha de transmissão em operação para fazer o teste na lógica de religamento automático. Como para esse teste na lógica de religamento automático, você tem que ter a linha em operação, você vai simular depois um curto-circuito na linha de transmissão, vai ter que ter uma atuação da proteção, mandando abrindo esses 2 disjuntores. Também é simulado pela bancada o qual disjuntor que é para ser feito religamento automático. Depois que o relé ele detecta todas essas informações, mais o curto-circuito, ele faz a própria lógica dele, processa o religamento automático, mandando essa informação para a bancada, mandando religar um disjuntor, e a bancada devolvendo esse sinal para o relé, dizendo para o relé que o disjuntor da linha de transmissão foi religado com sucesso. Para isso, nesse teste, a gente precisa simular um curto-circuito. Esse curto-circuito foi simulado, a gente simula isso com a caixa de teste, em cima dos valores de ajuste da proteção de linha de transmissão. Esses ajustes foram inseridos no relé de acordo ao estudo de curto-circuito, que foi modelado pela equipe de engenharia de Furnas, né, que é para inserir esses ajustes na proteção. Então, nesse teste de religamento automático, o curto-circuito foi feita uma falha em zona 1. Então, para isso, esses aqui são os valores que foram injetados pela caixa de teste, de acordo ao estudo de curto-circuito, onde você faz, numa primeira etapa, a linha de transmissão em operação normal, com as 3 fases de tensão correta, defasada em 120 graus uma da outra, conforme recebendo lá do DCP da linha de transmissão, do secundário dele, né, que é 66.6 entre fase e terra, e as 3 fases de correntes, também em operação normal. Nós fazemos 2 cenários de pré-falta, um sem carga na linha, no segundo cenário com uma carga na linha, uma corrente de 1 ampere, simulando uma carga baixa, e depois a gente simula uma falha, como se tivesse ocorrido uma falha na linha de transmissão, onde você tem um fundamento de tensão e um aumento da corrente em zona 1, para que simule esse curto-circuito sendo enviado para a entrada analógica do relé,
Depois tem o processo de normalização, que nós falamos, que é o sincronismo, né? Onde você tem recebendo a tensão do terminal líder, né? E com tensão da barra da subestação. Ele faz a comparação entre o valor de tensão, entre magnitude e ângulo, né? Comparando isso, se estão em fase, os dois, que é a fase B da linha e a fase B da barra, ele compara esses valores e mais todos os sinais que a bancada está simulando e enviando essas informações para o relé para que a lógica processe corretamente. Aqui nós temos a oscilografia e os eventos, né, que o próprio relé gera automaticamente. Isso a gente extrai do relé, do próprio IED, são a análise do problema, do que ocorreu. Então, nós temos aqui uma falha de canal na corrente, na fase A de corrente, nós temos um fundamento de tensão na fase A também, e depois a gente tem a tensão de sincronismo, que a própria caixa vai injetando, então o relé ele monitora. E aqui na parte inferior nós temos os eventos, que são toda a parte das entradas digitais. O que nós queremos ver aqui? É o religamento automático. Então, o que temos aqui? A bancada, ela simula o primeiro, antes de ocorrer a falha, o vão da linha de transmissão. Depois da falha, a abertura dos disjuntores, quando o IED manda abrir os disjuntores da linha, e depois a bancada devolve esses sinais para o relé. O relé ele vai analisar que teve uma falta em zona 1, que é o trip, a abertura do disjuntor, e ele começa o processo de cheque sincronismo, que aqui é supervisão de religamento. Então, a bancada ela informou todos os sinais corretos até aqui. E nessa última parte aqui, nessa outra oscilografia, nós temos aqui que o disjuntor foi religado com sucesso. Temos em todos os sinais que a bancada gerou da linha em primeiro momento em operação, depois a abertura da linha, mandando esses sinais de volta para o IED. Depois o IED ele processa essas informações e manda o sinal para a bancada, onde é religado o disjuntor, e aqueles disjuntores que é simular na bancada, um deles que foi religado, manda essa informação de volta para o relé, constatando que o disjuntor da linha de transmissão foi normalizado, ou seja, a linha está em operação normal. Então, aqui a gente comprova que a bancada simulou todos os sinais necessários para o teste na lógica de religamento automático. Nós temos análise 2 aqui, que é o teste de lógica de teleproteção. A teleproteção hoje, sim, como você tem um procedimento de rede do ONS, que ele diz o quê? Que quando você perde um dos sinais, um dos canais, você tem que garantir mesmo que numa falha na linha, o terminal vai mandar um sinal para o terminal remoto para a abertura, a gente fala, o transfer trip, né, para abertura no disjuntor no terminal remoto, mesmo com uma falha. Antigamente você fazia isso via teleproteção. Agora se faz, você tem as lógicas inseridas dentro do próprio ED, que ele monitora os canais. Então, quando você tem uma perca de canal, você tem que garantir que a lógica vai operar corretamente, que esse sinal vai para lá. Então, a gente simulou esses sinais com a bancada de teste, onde a caixa ela simulou os sinais de curto-circuito, né, de acordo ao estudo de curto-circuito. A bancada ela simulou todos o vão da linha de transmissão em operação e os sinais de teleproteção com a falha de canal, onde a lógica do relé detectou essa falha de canal. E sendo gerado depois um curto-circuito, onde teve a atuação da proteção e o envio de transferência de disparo que o IED faz. Então, a bancada monitorou todos esses sinais e gerou esses sinais para o funcionamento correto dessa lógica. Aqui nós temos o estudo de curto-circuito, que são os ajustes, né, que a gente fez uma falha em zona 2, onde é enviado para o relé. Esse aqui é o ajuste do relé, que foi em cima do estudo de curto-circuito. Isso aqui serviu de base, como referência, para fazer a simulação da falha com a caixa de teste, onde primeiro nós fizemos um cenário de pré-falta na linha de transmissão, ou a bancada simula todo o vão completo da linha de operação, com a caixa de teste e injeta os sinais analógicos de tensão e corrente, com uma carga baixa, depois uma falta bifásica na linha de transmissão, na fase C, e vendo a atuação da proteção, e vendo o comportamento da lógica com os sinais que a bancada gerou, enviando para as entradas digitais do próprio ED. Aqui nós temos
eventos e oscilografia que foram extraídos do relé. O próprio relé gera esses sinais, onde a gente consegue monitorar, né, comprovar a atuação correta. Então, nós tivemos aqui a recepção por 2 canais, aqui, o canal 1, canal 2, só que só foi enviado por um canal. Por quê? Um dos canais, a bancada simulou a perca. Então, não ia esse sinal, esse envio do canal. Mas, pelo menos, garantimos que, com um canal, esse sinal teve a transferência, ocorreu a abertura, ele devolve esses sinais para a bancada, onde a gente consegue comprovar a atuação da lógica de teleproteção ou a lógica de monocanal funcionando corretamente. A nossa análise 3, que é o teste de fechamento sob falta da linha de transmissão. Aqui, quando você vai voltar uma linha, você está com todo o vão dela aberto, disjuntor e seccionadora, você vai normalizar uma linha de transmissão e, nesse momento, você tem uma falha, bem no momento que você está fechando o disjuntor da linha de transmissão. Então, existe hoje essa lógica que detecta o quê? Ela detecta a seccionadora fechada e o sinal que você vai mandando que o disjuntor está sendo fechado. Então, com a bancada a gente simulou os sinais das seccionadoras fechadas e o sinal de fechamento do disjuntor, enviando essa informação para o IED. Nesse momento, o relé detecta uma falha, um curto-circuito com esses sinais, para a atuação dessa lógica de fechamento sob falta da linha de transmissão, onde esses parâmetros ajustes são de acordo ao estudo de curto-circuito, que estão inseridos no próprio relé. E aqui são os valores de curto-circuito que foram injetados pela caixa de teste, baseado no estudo de curto-circuito, que são os ajustes que estão inseridos no próprio relé. Nós temos um cenário aqui de pré-falta e depois você simula uma energização com uma falha na linha de transmissão, enviando esse sinal que a gente fala de pulso, a própria bancada, mandando um sinal para a entrada digital que o disjuntor da linha de transmissão está fechando. E nesse momento ocorre a falha, o relé detecta essa falha, ele detecta todos os sinais que foram injetados pela bancada, e onde aqui nós temos aqui a atuação da lógica de fechamento sob falta da linha de transmissão, e aqui a gente tem aqui onde está aqui o fechamento, a atuação da lógica, mandando de volta para a bancada a abertura do disjuntor, e a bancada devolve esse sinal para o relé, para o IED na entrada, dizendo que o disjuntor da linha foi reaberto. Então, aqui a gente comprova que teve atuação da lógica de fechamento sob falta, através desses eventos e oscilografia extraída do próprio relé. Na análise 4, nós temos o teste da proteção diferencial de barras. Aqui, nós vamos testar uma função diferencial da proteção de barras. Para essa função operar corretamente, você tem que informar, ela está amarrada junto com a lógica, os vãos da barra. Então, você tem que simular pelo menos 2 vãos em operação de uma barra, para que a lógica, em conjunto com a função, deixe a atuação, no caso, uma falha na barra, né, ativa a função diferencial. Então, isso é amarrado entre a lógica e a própria função. Então, você tem que simular os sinais de seccionadoras e disjuntores em operação, ou seja, esse vão fechado, e mandando essas informações para as entradas digitais da proteção de barras. E, com a caixa de teste, simula uma falha na proteção de barras, onde essa falha, esse ajuste, são de acordo, aqui são os ajustes, né, que estão inseridos no relé, e esses ajustes são de acordo ao estudo de curto-circuito para o ajuste da proteção de barras. Por que desses valores? Porque são esses, aqui nós temos aqui um resultado de teste, são esses sinais, a gente fala levantamento de curva, né, que fazemos com a proteção diferencial de base, aqui uma função, em cima do estudo de curto-circuito. Então, a gente monta essas macros na caixa de teste e a caixa de teste faz esse teste automaticamente. Só que, para isso, a bancada simula os sinais para a proteção de barra, para a gente poder validar esse teste aqui, como se fosse testando uma proteção de barras e a proteção enxergando o vão da barra em operação, 2 vãos simulada pela própria bancada, para que esse teste seja feito corretamente, tendo a operação diferencial de acordo que está ajustado e que está inserido na lógica da proteção de barras.
Aqui um diagrama, né, a gente fala assim, diagrama de característica de operação. Isso aqui é feito depois do próprio teste. Isso é extraído e gerado automaticamente, mas é baseado em cima do estudo de curto-circuito. Então, a gente comprova que esses valores aqui comprovou os sinais, validaram todos os sinais que a bancada inseriu na proteção de barra para que esse teste fosse realizado, de acordo ao estudo de curto-circuito, validando também toda a lógica e todo o ajuste inserido na própria proteção. Ou seja, o resultado do teste também valida todo o projeto da bancada, os sinais que ela simulou para que esse teste fosse feito corretamente. Aqui nós temos um evento e oscilografia, né, extraído do próprio relé. A gente vê aqui a atuação da proteção diferencial de barras. Através do teste feito, você consegue extrair isso do próprio relé e ver que o relé atuou corretamente com o teste que foi realizado e com a caixa de teste, né, e a bancada simulando os dois vãos da barra em operação. Nós temos aqui a análise 5, que é teste na proteção do autotransformador. Aqui nós temos, esse é o sistema que foi simulado pela bancada, é um transformador aqui de 500 para 765, nós temos o lado de baixa e o lado de alta, onde você tem 2 disjuntores do lado de baixo e 2 disjuntores do lado de alto, que devido, a gente fala assim, a subestação ser disjuntor e meio, conforme o layout que nós mostramos ali no início da bancada. Então, o que acontece? Esse aqui, para atender às normas internacionais, a IEC 37233, o que ela fala é que você, numa proteção, você não tem que só ver função e ver as lógicas, você também tem que ver as entradas e saídas físicas do hardware, ou seja, a entrada digital e saídas digitais do relé. Essa proteção, a proteção da Siemens, ela foi configurada para cada saída digital para abrir um disjuntor. Então, a gente monitorou todas as saídas digitais com a bancada. A bancada simulou os sinais para as entradas digitais e monitorou todas as saídas digitais. Para isso, foi simulado esse sistema na bancada. Aqui, a gente testou a função diferencial, né? E com isso também, isso aqui são os ajustes inseridos no próprio relé e serviram que assim, foi baseados, esses ajustes são baseados ao estudo de curto-circuito, que serviram como referência para a aplicação dos testes, né? Com os sinais de curto-circuito simulado com a caixa de teste. Aqui são testes, né? Que a gente fala o levantamento de curva, né? Que você joga uma corrente de estabilização, uma diferencial, e para ver a operação do relé. Só que para isso, a bancada simula todos os sinais e monitora as saídas digitais do relé para validar esse teste. Então, aqui nós temos a curva característica, né, do resultado, que essa curva ela é baseada em cima da curva característica do relé. Então, isso aqui é para a própria caixa de teste, depois que você faz os testes, ela gera automaticamente essa curva, onde a gente vê que o teste foi validado e a bancada também simulou todos os sinais necessários para a operação correta da proteção do transformador. E aqui a gente fala assim, são os eventos, né, do próprio relé, onde a gente via que a gente consegue monitorar cada saída digital, enviando para abrir um disjuntor. Então, a bancada monitorou todas essas saídas. Então, a gente conseguiu comprovar que a bancada também ela consegue monitorar essas saídas. Né? Então, esse teste validou também todos os sinais e todo o monitoramento que a bancada fez para esse teste na proteção diferencial de barras. Aqui nós temos um resumo das análises, né? Que na análise 1, o que acontece? Nós temos aqui, são testes em proteção, análise 1, 2, 3. São testes na proteção de linha de transmissão. Ou seja, você vai testar uma proteção de linha. Só que dentro da proteção você tem as lógicas. Então, nesses testes, foram feitos testes nas lógicas, ver o comportamento da lógica. A bancada simulando para cada tipo de teste. Nós tivemos 3 testes em 3 lógicas, são testes distintos. A proteção é de linha de transmissão, mas o teste é diferente um do outro. Para cada teste, você tem que simular um sistema com a bancada. Na análise 1, você está simulando, você vê o religamento automático. Uma falha na linha, abertura da linha e o fechamento da linha. Automaticamente, conforme a lógica. Na análise 2, está vendo os sinais de teleproteção. Você precisa simular uma falha, você precisa simular o vão da linha de transmissão para que essa lógica funcione. Só que o intuito desse teste é o quê? É verificar
a lógica de teleproteção, ver se ela está operando corretamente. A bancada teve, além de simular o vão da linha, ela teve que simular os sinais de teleproteção. Na análise 3, é um outro comportamento, onde você está simulando uma energização de um vão de uma linha de transmissão, ou seja, colocando a linha em operação. Se está simulando uma falha, um curto-circuito, e a bancada está simulando toda essa, a gente fala assim, energização. Ela está simulando a energização do vão da linha, colocando a linha em operação, e a gente vê o comportamento da lógica nesse teste. Então, quer dizer, são 3 testes distintos, e a gente vê o que a análise desses 3 testes validaram todos os sinais que a bancada gerou. Aqui nós temos a análise 4, que é o quê? Você está testando uma função de proteção. Só que para você testar essa função, você precisa simular, no mínimo, 2 vãos de uma barra. Que nós temos aqui foi a barra de 500 kV, simulando 2 vãos de barras. Então, a bancada, ela simulou o quê? Os sinais de seccionadora e disjuntores. Com a caixa de teste, simula os sinais de curto-circuito. A bancada enviando esses sinais para as entradas digitais do próprio relé. A lógica enxerga que a função diferencial está amarrada com a lógica. Ela tem que enxergar que tem 2 vãos em operação para que não tenha uma atuação falsa de uma proteção diferencial. Então, ela libera a atuação da proteção diferencial com base nas informações que a lógica está enxergando nas entradas digitais. Ou seja, a bancada simulou todos os sinais corretos. E o último, você está monitorando as entradas, que é um teste de uma função de transformadores nas funções, só com o intuito o quê? É você monitorar o hardware da proteção, ou seja, as entradas e saídas digitais, se estão operando ou não corretamente. Que muitas das vezes você quer ver num teste, numa função, você consegue monitorar saídas individuais para ver se o relé está tendo operação ou não corretamente do mesmo. Então, aqui nós percebemos que a bancada, para esses 5 tipos de teste, que são testes distintos um do outro, ela trabalhou gerando todos os sinais, teve um comportamento de acordo esperado, quer dizer, essas 5 análises, aliás, desculpa, ela validou todo o projeto desenvolvido na bancada de teste. E para cada teste, a gente simulava um sistema, um cenário, um layout, uma configuração no arranjo da bancada, que seja do unifilar da bancada. Aqui nós temos a parte de conclusão. Dentro desse trabalho, a gente fez o projeto, o layout, né, que é o unifilar, toda a concepção, a análise desses resultados, né, para validar toda essa pesquisa, né, todo esse trabalho que nós desenvolvemos. Também foi falado sobre o conceito da arte do sistema de proteção, e a gente conseguiu entender que a gente precisava de uma ferramenta de teste. Então, todo esse trabalho a gente conseguiu contribuir para o desenvolvimento para uma ferramenta de teste por equipes de manutenção ou até de comissionamento. A gente também, o trabalho ele se mostrou inovador, teve as pesquisas bibliográficas e também de produção intelectual para ver se achasse um trabalho similar, porque nós queríamos uma ferramenta de teste e também uma ferramenta também para capacitação de profissionais. Ter as duas ao mesmo tempo, que você pode usar ela para teste e ao mesmo tempo para capacitar e também para poder inserir em laboratórios de universidades, para a área de pesquisa e também para trabalhos futuros. A gente pode assim, melhorar o trabalho para inserir em sistemas de teste, proteção e controle de sistema de corrente contínua. Também tem interação com SAGES, teste em proteção diferencial de linha de transmissão, e também a inclusão de cenário virtual para testes à distância e também capacitação de profissionais, simulando realidade virtual, colocando tecnologia embarcada na bancada. Também podemos destacar nas publicações da dissertação, esse trabalho também ele foi fruto de um programa Inovação de Furnas, que iniciou em 2020 e foi o vencedor desse programa. E para isso a gente fez todo o trabalho de pedido de como ele foi considerado um programa inovador, foi vencedor desse programa, e também a gente fez toda a pesquisa bibliográfica e também intelectual para ver se não tinha trabalhos similares, e foi feito um pedido de patente e também a gente foi aprovado, participamos com a apresentação de um folder, um seminário internacional.
que é da Elsevier. E aqui quero deixar meus agradecimentos, primeiramente a Deus, aos meus pais, a minha esposa, meus colegas de trabalhos que me ajudaram muito nesse desenvolvimento, que foi um trabalho muito árduo para desenvolver, aos nossos gerentes em Furnas, ao qual sempre tiveram compreensão de nos liberar para fazer essa pesquisa, também de participar do programa de inovação, e aos meus professores que sempre me incentivaram para nós chegarmos até aqui. Muito obrigado. Obrigado.